nesse dia porque estou na presença de Deus. Amém, glória a Esse é um Deus. motivo de estarmos alegres, porque a presença de Deus, ela é tudo. Aleluia. Sem Deus nós não somos nada. Às vezes vagamos sem esperança e tantas coisas que nos sobrevêm e por alguns instantes parece que quer nos tirar a esperança. E a esperança que às vezes a gente almeja é de dias melhores, mas os dias são maus. Mas existe uma esperança incorruptível que é dada para cada um de nós, e que essa ninguém pode tirar. É a esperança de que mais cedo ou mais tarde Jesus há de se manifestar em glória para nos arrebatar para o lugar que Ele tem preparado para cada um de nós. Essa é a esperança viva em que não pode nenhum de nós perdermos. É a única que nós agarramos com ela e vamos segurá-la e não perdê-la. Amém, Jesus. Porque mais cedo ou mais tarde, eis que cedo virei, diz o Senhor. Aleluia. Amém? Abre a tua Bíblia em Marcos, Glória capítulo 4. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 4, verso 35. Glória a Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 4, verso 35. Glórias a Deus. Encontraram? Amém. Vamos ler as Escrituras Sagradas. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco. E havia também com eles outros barquinhos. Versículo 37. Levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém, queridos? Senhor Jesus, essa é a tua palavra, que é viva e eficaz. Essa palavra, Deus, é a que o Senhor tem ministrado em nossos corações. E por certo, Deus, há pessoas nessa sala, nesse ambiente, que vai ouvir essa palavra e que vai se identificar com ela. E eu peço que o Senhor produza com teu Espírito algo dentro de nossos corações ao ministrar a tua palavra. Som do meu coração, vê as minhas motivações, e que essas motivações sejam centradas em te glorificar e te exaltar, Senhor. Muito obrigado, no nome de Jesus. Amém. Amém? Amados, estamos diante de uma passagem bíblica em que podemos assemelhar esta passagem com a nossa estadia a esta terra, com o nosso estar sobre esse mundo. A Bíblia, a primeira leitura, a gente entendemos que dentro desta passagem há algumas coisas que ficam bem claras. Uma praia, um barco, pessoas. E a Bíblia diz que já era tarde. E alguns discípulos então que ali estavam convidaram Jesus. E da mesma forma que estava o barco, da mesma forma que eles estavam, ele colocou Jesus dentro do barco. Por que isso se assemelha com a nossa vida aqui? Porque a palavra é: passemos para o outro lado da margem. Vamos iniciar aqui uma viagem, ainda que seja uma viagem muito curta, porque o mar da Galileia, por comprimento havia 19 quilômetros, mas por largura era apenas 13 quilômetros. Então era uma viagem muito curta. E os discípulos disseram, e Jesus disseram: vamos passar para o outro lado. Vamos para o outro lado da margem. A primeira visão que temos do texto é que estão preparando para ir para um determinado lugar. Uma viagem que, ainda que é curta, não deixa de ser uma viagem. Por isso que podemos assemelhar-se esta passagem
e aplicá-la à nossa vida aqui na terra. Porque a nossa vida aqui, ela é muito rápida. A nossa vida aqui na terra é muito curta. Ontem, me lembro e me recordo, quando eu estava andando num velocípede, quando eu estava brincando com os meus carrinhos. Hoje já estou com 40 anos de idade. A vida passa muito rápida. E é como se entrássemos dentro de um barco e nos colocasse sobre águas, em que o vento vai nos empurrar para um outro lugar. E a vida em si, como podemos comparar com essa passagem, como uma viagem, é muito curta para perdermos tempo com algumas coisas. Precisamos observar dentro do que está acontecendo atualmente, no já, no agora conosco, para saber se essa viagem, ela é uma viagem que tem algo que vai me fazer ter esperança de chegar do outro lado. E dentro dessa viagem, a esperança de chegar do outro lado, segundo a passagem bíblica, é de quem vai estar dentro do barco. Interessante que ali fala assim, olha, existe um barco, e dentro, perto desses barcos, existem outros barquinhos. Dentro daquele mar chamado Mar da Galileia, ainda que era um lago de Tiberiades, dentro desse mar, não era só um barco que estava ali, não era só o barco dos discípulos, havia outro. Por quê? Porque na jornada da vida, nós não estamos sozinhos. Na vida que estamos passando aqui, existem outros barquinhos que estão à nossa volta, que estão indo e procurando talvez passar para o mesmo lugar que nós queremos passar. Estamos nós almejando passar para o outro lado. Ontem eu falava aqui com os jovens que o interessante de um filme não é o começo. O interessante de uma vida não é o começo, mas é da forma que irá acabar. Geralmente todos os filmes passam e alguns têm o teu final como um final feliz. Nem sempre é assim. Alguns outros têm continuidade, alguns outros têm um final triste. Mas a vida da gente é muito curta para a gente parar, e precisamos parar e fazer uma retrospectiva de como estamos vivendo nessa viagem, ou nesse filme que estamos fazendo, e nesse barco que nós estamos seguindo, aonde que vai esse barco? Qual é o lugar que está apontando? Existia uma frase que estava nos caminhões, nos painéis dos caminhões no Brasil, quando você andava numa rabeira de caminhão, estava escrito uma frase. E essa frase dizia assim, olha, a importância de você tomar uma decisão hoje, e essa decisão era optar por entregar a vida a Jesus, você vai ter a continuidade após essa vida. Lá dizia assim, olha, a decisão de hoje vai refletir no amanhã. Segundo o que você decide hoje, é reflexo do que você vai viver do outro lado da margem. As decisões que você toma hoje estão condicionando você a um determinado lugar. As atitudes e as decisões que você toma agora, nesse presente momento, elas estão te levando para o outro lado da margem. Mas biblicamente, há duas formas de entendermos a eternidade. A eternidade é real. Ela existe. Mas cedo ou mais tarde nós vamos nos deparar com ela. Agora, interessante na eternidade é em que lugar eu irei viver na eternidade. A Bíblia fala de dois lugares, céus e inferno. É muito difícil nos dias atuais, porque nós temos visto que muitas pessoas não falam do inferno. Porque a tendência nossa é querer falar de coisas boas, que nos gera esperança, e é claro que nós precisamos sim ter esperança continuamente, mas o inferno é real. Existe um passaporte comprado para nossas vidas, que vai nos apontar para um desses dois lugares: ou viver no céu, ou viver no inferno. O que mais certo hoje você pode contar na tua vida é que você vai morrer. Esse é o mais certo. Ainda que nós entendemos como cristão que o certo para nós como cristãos é que mais certo é que Jesus a qualquer momento vai
apontar e vai buscar a igreja dele. Mas enquanto ele não vem, nós ficamos com a esperança que ele vai vir. O mais certo é que você vai morrer e eu vamos morrer. Gente, uma coisa que nós temos perdido nos dias atuais é o temor de Deus. Existem situações na nossa vida que às vezes a gente não preocupa com a eternidade e tomamos atitudes irresponsáveis, esquecendo de que vamos viver eternamente. Havia muitos barcos. Quantos barcos tem aqui nesse dia? Nós estamos indo para o mesmo lugar? A margem que nós queremos chegar do outro lado é o céu. Para o céu, segundo a Bíblia, o único passaporte é Jesus Cristo. E segundo o texto bíblico, está dizendo assim, ó, naquele dia sendo tarde. Para algumas vidas talvez é tarde demais. Já está tarde. O dia já está tarde. Já estou com meus tantos anos. Já estou quase chegando do outro lado da margem. Já é tarde, não tem mais esperança. Eu quero te dizer que o vento hoje te soprou para a praia. Você se encontra na praia. E sempre o vento vai soprar e vai nos voltar à praia. De um lado ou do outro. Mas por que o vento nos leva para a praia? Você chegar numa praia, o que mais faz lá é ventar. Como seria bom se a gente estivesse numa praia agora ventando. Aquele vento frio. Mas venta muito. E a tendência dos barcos é ser levado para a margem. O interessante aqui é que havia um barco na margem. Barco na margem, na areia, dá oportunidade de entrar pessoas principais que vai fazer a diferença na nossa caminhada. Deus te trouxe aqui hoje, te aportou o teu navio aqui, o teu barquinho aqui hoje, porque Ele quer te dar a oportunidade de você colocar alguém dentro desse barco que vai fazer a diferença na sua viagem daqui para o outro lado. Já era tarde e disse-lhe: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, deixou as pessoas que estavam em terra e foi para um lugar em que era incerto. Você sabia que quando você entra num avião, você entrega a tua vida para o piloto? E você não tem a certeza se o piloto vai aterrissar certinho, se você vai chegar do outro lado? Você sabia que quando você entra num barco e você vai fazer um cruzeiro aí, você entrega a tua vida para o comandante daquele barco e você não sabe se o barco vai chegar do outro lado? Porque o barco pode furar, o avião pode cair. Você sabia que quando você entrega e você vai até mesmo de carro daqui para casa, você não é um caminho incerto, porque se você está na mão de uma pessoa, porque pode acontecer um acidente. Você sabia que você até mesmo em cima da bicicleta, você corre um sério risco? Se a gente for olhar, a única coisa que a gente tem certo é que a gente a qualquer momento podemos morrer também. Mas eles deixaram e foram para um lugar incerto. A vida é incerta para muitos, não para todos. A vida é incerta para muitos, porque a água, o barco dentro da água é algo instável. Você está sujeito, talvez, se tem um motor, você pode até direcionar o teu barco. Se tem uma vela, o vento pode soprar e te levar para algum lugar. Mas se é simplesmente um barquinho ou um barco, você vai ser levado pelo vento. Isso é incerto o lugar que você vai dar. Mas nós precisamos ter bem claro que quando nós começamos uma viagem, nós temos já um programa aonde queremos chegar. Aonde é que queremos chegar? Aonde é que eu quero ir? Sim, eu quero ir para o outro lado da margem. Mas esse outro lado da margem é um pouco incerto. Por quê? Porque dentro dessa viagem, eu não sei o que vai acontecer daqui para lá. Eu não sei o que vai acontecer no meio dessa viagem. E segundo diz as Escrituras, é que se levantou um grande temporal. Houve-se um temporal. A palavra temporal está relacionada no grego aqui com pequenos ciclones. A tradução original do grego está dizendo, eram ciclones que acontecia ali, eram ventos que se tornavam como pequenos ciclones. A tempestade que os discípulos estavam enfrentando aqui não era uma tempestade comum. E a tempestade na vida de um barco que está, ou uma tempestade de um barco que está em alto mar,
Ainda que você tenha motor e você tem todo o controle, a tempestade pode te jogar contra as rochas, os ventos podem te levar para um lugar totalmente oposto. Mas eu que tenho controle, eu tenho um motor de polpa de 15, não sei o que lá. Pega aí, HP. É 15, qual que é o maior, irmão? 40. Ó, 40 HP. Minha vida tá toda no controle. Bota o barquinho lá. Aonde que eu quero? Não, vou apoiar ali debaixo daquela árvore ali. Aí você vai lá. Mas só que quando o vento vem, não é assim. Quando a tempestade vem, você nem enxerga. Você já enfrentou tempestade, irmão? E como é que é o negócio? Irmão, nós estamos falando dentro desse texto aqui de pescadores profissionais. Estava dentro desse barco aqui, era Pedro, João. Eram pessoas, irmão, que sabiam, entendiam o que era tempestade, sabia de barco. Alguém que conhece o mar. Meu irmão, você pode estar andando com a tua vida, tomando as decisões, fazendo as coisas corretas. Você pode estar levando a tua vida da forma que você quer, porque o controle está na tua mão. Mas hoje Jesus chamou você aqui para entregar o controle nas mãos dele. Quem é que está dentro do barco? Eu saí da polpa, eu saí da praia. Já tem uma jornada já caminhada. Mas quem está lá dentro? Não importa da forma que ele está. Ele pode até estar dormindo. Mas o importante é ele estar lá dentro. Você sabia que Deus está dormindo dentro de cada um? Como assim, irmão? Me explica aí. Quando eu e você nascemos, segundo a história da criação, Deus soprou dentro de nós o fogo de vida. Nós temos a essência de Deus dentro de nós, a vida. Deus soprou a vida dentro de nós. A própria vida de Deus, que estava em Deus, entrou dentro de nós. Ou seja, nós somos pessoas que carregamos a essência de Deus. Mas o Deus ainda não se manifestou dentro de nós de alguma forma, em revelação. Algumas pessoas têm Deus, mas Deus ainda não se despertou. Ele não viu que a essência que ele carrega nessa viagem é o próprio Deus. E que ele precisa saber que é Deus que quer estar junto com ele na viagem. Se Deus está aqui, eu preciso de acordar ele todo dia. Todo dia acordar ele. Como assim? Nós temos visto, irmãos, nos dias atuais, que quando a tempestade chega, que quando a luta, a provação chega, é que nós vamos acordar ele. Nós esperamos coisas nos sobrevir, vento contrário, as tempestades, para a gente ir acordar o mestre. Ele está lá. Mas como acordar? Como viver? Como não esperar a tempestade chegar? A Bíblia diz que os ventos subiam e os ventos subiam as ondas acima do barco. Só nessa hora, irmão. Estamos falando de pescadores, irmãos, de pessoas que sabem o que está fazendo. Não sei porque Deus está dirigindo a palavra nesse sentido e eu não vou desviar nem nada do que Deus está querendo nessa manhã. Mas tem pessoas dentro desse barco aqui que sabem conduzir, que são pilotos profissionais. No campo da decisão, no campo das nossas vontades, nós somos profissionais em tomá-las. Ainda mais quando é para dar um jeitinho para alguma coisa. Vamos dar um jeitinho, nós somos profissionais para tomar algumas atitudes, para dar um jeitinho, para ficar melhor. Mas chega um momento, irmão, que mesmo nós no campo da nossa vontade, estamos em meio de tempestade e a nossa decisão aí fica um pouco complicado de tomar. Deus nos leva a alguns determinados locais na nossa vida, depender completamente dele. Porque senão ele não é disperso dentro de nós, ele não é despertado. Talvez o que você está passando, talvez o que a tempestade está vindo, está só sobrando, é porque Deus está querendo você. No sentido de você falar assim: Deus, eu preciso te aguardar o Senhor, eu não dou conta mais, perdi as minhas forças. Mas você não tinha experiência, você não é profissional no campo das decisões. Sim, Deus, mas agora a decisão não dá mais. Por mais que eu tome decisões, as decisões que eu tomo agora só estão me afundando, só estão me levando para baixo. Deus está querendo um corajoso para ir lá despertar ele. Se eu fosse olhar, e os discípulos fossem olhar pelo profissionalismo, falar: não, isso é só um vento que vai passar. Chuva temporã, é chuva passageira. Você já viu chuva forte? Às vezes você está numa chuva forte, vem tchau, aí você fala assim: não vou. Mas aí é 5 minutos, ela vai embora. É chuva passageira, vai passar. Eu vou te falar que Deus vai criar nós,
com as nossas decisões, vamos criar situações que vai nos levar a ser completamente dependentes de Deus. Estava na polpa dormindo, sobre uma almofada, e despertando, disse-lhes: mestre, não te importa que pereçamos? Deus, não te importa que eu morra diante dessa situação? Não te importa? Deus, o Senhor não está vendo para mim, o Senhor não está olhando para mim. Deus, o Senhor não está me vendo aqui. O Senhor o Senhor não tem noção do que eu estou passando. O Senhor não tem noção do que eu estou vivendo. É muito forte, está quase afundando o meu barco. O meu barco está quase vindo. Deus, Deus, levanta aí, me ajuda, Deus. Meu barco está afundando. O que Jesus fez naquele momento? Ninguém que clama a Deus para alguma finalidade, Deus não responde. O poder de chamar, de clamar, de conversar com Ele, faz com que Ele entre em ação. De uma forma ou de outra Ele vai entrar em ação. E nesse caso da nossa vida é interessante, porque as ações, no meio dessa jornada da tempestade, a tendência é o nosso barco afundar, e a gente não está com Jesus. A Bíblia diz no Salmo 124, glória a Deus, o primeiro versículo diz assim: se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga a Israel, se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Então as águas teriam transbordado sobre nós, a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor que nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro do passarinheiro. O laço quebrou e nós escapamos. Se não for o Senhor dentro do barco, as ondas vão nos engolir. Isaías capítulo 54, verso 17. Glória a Deus. Capítulo 54, verso 17. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Por quê? Você é pescador profissional? Não. Porque tem alguém dentro do teu barco que é profissional em acalmar os ventos da tempestade. Aleluia! Tu és tremendo, Senhor Jesus. Alguém que está dentro do barco tem a palavra-chave para o que você está precisando hoje. Deus. Aleluia! Toda ferramenta preparada é algo arquitetado. Talvez os projetos do adversário estão aqui arquitetando planos para te afundar o teu navio. Existe, irmãos, talvez um barco armado com canhões e tudo para afundar você. Está pronto para te derrubar, para fazer você não passar para o outro lado da margem. Porque se você afundar no meio dessa vida, se você afundar dentro dessa viagem, você não vai chegar do outro lado. E existe já canhões, armas de fogo preparada, mirada para o teu rumo, dizendo assim: olha, eu vou te afundar. A Bíblia diz que o ladrão fez senão para roubar, matar e destruir. Quer roubar o passaporte, matar a possibilidade de você passar para o outro lado, roubar a chance que você tem de entrar no descanso e no gozo de Deus. A Bíblia diz que o diabo, ele anda ao nosso derredor como um leão, buscando uma alma para que se possa tragar. Tragar o que? Engolir, fazer afundar, levar para o fundo do poço, levar para o fundo do mar. Mas eu quero te dizer hoje, Jesus quer entrar dentro do teu barco. Amém. Porque uma vez que Jesus está dentro do barco, nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará. Porque e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu as condenarás. O Espírito Santo está neste lugar. Amém. Jesus, glória a Deus. Deus, tu és vivo. Muito obrigado. Oh, aleluia. Glória a Deus. Grande, Pai querido.
Acabou. Palavra, Jesus. Vai levar nós para o fundo do poço. Talvez a gente estamos aqui, irmãos, em um pequeno exército, lutando para chegar do outro lado da margem. E dentro de nós, às vezes, tem uma multidão à nossa volta, e a gente fala assim: olha, eu vou contar com você, viu, irmão? Irmã, eu estou contando contigo para você me ajudar a passar para o outro lado da margem. Irmão, eu estou contando com você. Nós estamos aqui, quantos nós somos aqui? Uns 100. Eu estou contando com cada um de vocês, para vocês me ajudar a passar para o outro lado. Mas Deus olha lá de cima e olha e fala assim: Marcos, é muito. Não conta com 100 não, porque talvez o 100 não vai te ajudar. Deus, então tá bom, não, pelo menos 30 aqui no meio, eu vou contar com 30 pessoas aqui que possam me ajudar hoje a passar para o outro lado da margem em segurança. Aí Deus olha lá do céu e fala assim: Marcos, 30 é muito. Diminui essa conta, você está muito. Tá bom, Deus, 5. Vou precisar de 5 para me ajudar a passar do outro lado da margem. Ainda está muito, Marcos. Quem é então, Deus? Pelo amor de Deus, não deixa eu passar sozinho. Existem outros barquinhos que estão à volta. Se você afundar e ele estiver com Jesus, eles podem até te ajudar. Mas conta só com ele. Quem é, Deus, que eu vou contar? Com meu irmão que está aqui sentado do meu lado. Em alguma situação ele pode até tacar uma âncora lá, te bloquear no meio do caminho, você não sabe para o caminho. Joga uma âncora, você leva um irmão. Não vou levar você, irmão, dentro da viagem, porque 2 é melhor. A Bíblia diz que é melhor 2 do que um só, né? Mas de repente, quando você empresta a tua vida, a tua viagem, você deixa entrar dentro desse barco que é teu, algumas pessoas, as pessoas pegam a âncora e jogam lá na praia. Você não vai para lugar nenhum. O ministério bloqueia, a pessoa não cresce, a pessoa fica aportado numa praia, só segurando o vento, as tempestades vêm de lá, te joga teu barco para um lado para o outro, mas você não vai para lugar nenhum. Por quê? As pessoas que você deixar entrar dentro do teu barco jogaram âncora. Se nós não colocamos a pessoa certa, e de repente nós estamos querendo entrar num barco como, não, meu barco é igual um Titanic, né? E de luxo ainda. E esse, segundo os construtores dele, não afunda jamais. Ninguém afunda esse barco, nem Deus. É possível, com 500 pessoas a bordo, o que é isso? Uma vai me ajudar. Mas no barco da tua vida, ninguém pode te ajudar senão Jesus de Nazaré. Só Ele tem que estar dentro do teu barco. Só Ele é o porto seguro. Só Ele é a forma correta de chegarmos do outro lado. Porque Ele tem o segredo que desvenda os mistérios dos ventos e das tempestades da nossa vida. Gideão contava com 20 e tantos mil. Deus falou com ele: Gideão, dá muito. Essa história está em Juízes. Gideão, dá muito. Não, mas uns 10 mil, Senhor. Gideão, eu quero vencer o exército, o adversário, mas eu quero que ao final dessa luta saia do meio de Israel um cântico de glória e louvor ao meu nome. Está muito, Gideão. Aleluia. Gideão, está muito. Diminui essa quantia. Diminuiu ao ponto de ser 300 homens. O que é 300 homens quanto um grande exército adversário, armado de guerra, pronto para arrebentar com tudo? 300 na visão humana não é nada, mas nas mãos de Deus impacta uma nação e derruba um exército que está à frente. Glória a Deus. A quantia de Deus é totalmente oposta da nossa. O que você conta com 300, com 20, você conta talvez com um amigo, com um irmão, com alguém que está do teu lado. A gente precisa sim, irmão, ajudar um ao outro. Temos que apoiar um ao outro, estar junto no barco, tentando superar as nossas dificuldades e aportando, segurando. Mas a nossa quantia não entra na matemática de Deus. Na matemática de Deus, 300 é suficiente para derrubar um exército. Na matemática de Deus, Deus não precisa de grandes para fazer coisas grandes. Deus precisa de um coração humilde, que se curva diante da vontade dEle. Estamos indo numa viagem, vamos para o outro lado da margem. Com quem você está contando? Vamos sair da praia. Praia é lugar de multidão. Praia é lugar que todo mundo faz as mesmas coisas. Eu estou cansado de fazer as mesmas coisas.
Eu estou cansado de ser igual a esse mundo. Eu quero ser algo diferente. Porque se para um mundo, para mim ser alguma coisa, eu preciso de montar como um bonequinho, fazer e ser um bonequinho aos olhos deles, eles me levar para onde que quiser e fazer. Não, eu quero ser diferente. E para ser diferente no mundo não precisa de muitas coisas. Basta você não aceitar as coisas que o mundo oferece. Não aceito isso. Você já está sendo diferente. Eu não quero ser igual. Eu quero ser diferente. Eu quero ser santo. Eu quero ser santo. Ser separado das coisas do mundo. Mas a gente, sabe qual é a viagem que a gente quer fazer do outro lado? Você sabe que há a possibilidade de você pegar o seu barco e ir na margem? Mesmo que a viagem vai custar um pouquinho de tempo maior, mas eu vou na margem porque é mais segura. Eu vou pertinho da margem, vou rodear o lago todinho, mas vou chegar lá onde que eu quero, lá do outro lado. Eu estou pela margem. Margem é lugar de multidão. Deus quer levar a gente às profundezas, porque nas profundezas passamos a compreender que dependemos completamente dele. Vamos colocar de pé. Aleluia. Aleluia. Oh Deus. Oh Jesus, aleluia, nós adoramos. João capítulo 8, verso 32. Uma palavra de Jesus aos judeus. Essa palavra estava falando aos judeus. E conhecereis a verdade vos libertará. João 8, 32. O que é a verdade? A verdade é que no teu quarto precisa de você colocar alguém dentro, porque quando levantar a tempestade você não vai passar por ela. Mas irmão, eu já estou dentro da tempestade, o vento já está batendo de um lado para o outro, eu já estou quase afundando, as ondas já estão vindo querendo me engolir. Hoje Jesus te trouxe aqui para dizer: filho, deixa eu entrar no teu barco, deixa eu entrar aí dentro. Amém, Jesus. E vai fazer diferença na nossa viagem é quem está dentro do barco. É quem está dentro do barco. Existem pessoas que nós nos aproximamos e essas pessoas nos fazem mal. E o mal que elas fazem é porque o bem que está dentro de nós não impacta a vida delas, não transforma elas. A gente levanta o peito aqui, bate no peito e fala: eu sou crente, eu sou servo de Deus, eu ando com Jesus e tudo, mas não conseguimos impactar nem as pessoas que estão à nossa volta. Ninguém. Nem nós mesmos, às vezes nós nos surpreendemos dizendo: poxa, fracassei, meu barco afundou. Pedro, certa vez, capítulo 14 de Mateus, estava dentro do barco, está lá outra tempestade. Esses homens passaram por tempestade terrível. Só que dentro dessa tempestade apareceu alguém que não estava dentro do barco, estava por lá de fora. E parecia de longe um fantasma, segundo diz as escrituras. Era um fantasma, os discípulos ficaram até com medo. Então houve uma voz que saiu daquele ser que andava sobre as águas e disse: sou eu. Quando eles ouviram a voz dele, disse: é tu mesmo, que está bem longe, o Senhor está distante, eu não estou reconhecendo. Faça com que eu ande sobre as águas. Aleluia. Jesus falou assim: pode andar. O que Pedro estava falando para Jesus? Jesus, se é o Senhor que está falando aqui nessa manhã, faça eu desafiar a lei da física. E faça criar rochas debaixo dos meus pés, porque eu sou corajoso, eu quero descer. Eu desço desse barco se o Senhor falar. Ele falou: pode descer, porque eu faço a lei da física ser diante da tua presença como nada. Você vai desafiar a lei da física. Você vai andar sobre as águas. Santo e tremendo é o nosso. E Pedro, quando ouviu aquela palavra, falou assim: eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido. Glória a Deus. Em outra oportunidade, envolvida com o barco novamente, Jesus disse assim para os discípulos que estavam dentro: afaste o barco em alto mar e volta a jogar as redes. Ele falou: Senhor, nós pescamos a noite inteira e não pescamos nada. Mas ele disse assim: olha, porque tu dizes, por causa da tua palavra eu voltarei a lançar as redes. Jogaram o barco, foram para os lugares de águas mais profundas e lançaram a rede. Quando lançaram a rede, até os barquinhos que estavam do lado foram abençoados. Basta uma palavra de Deus para esse vento acalmar. Basta uma palavra de Deus
Deus hoje, para esse vento que está jogando você contra as rochas da vida, levar você para um porto seguro. Aleluias. Oh, Yarabasheiandá. Oh, Deus de Israel. Meu Deus, a ti toda honra e toda glória. Tu és tremendo, aleluia. Aleluia. O Deus que acalma a tempestade chegou, está aqui. Ele marcou um encontro com você. Eu não sei o que você está passando, mas a tempestade hoje não passa. Deus vai acalmar a tempestade nas nossas vidas. Aleluia. Vamos cantar uma canção. Eu gostaria que você desse um momento para o Espírito Santo que transmitiu essa palavra. Produza dentro de você algum desejo, alguma vontade, algo que venha produzir o louvor e a glória ao nome dele. Aleluia, Jesus. Aleluia. Oh, Deus. Desce, Pedro, desce. Desce, Pedro, pode descer. Eu faço o mar se tornar uma calçada para você. Eu faço o mar se tornar em um asfalto, uma terra distante. Pode andar como se fosse chão. Desce, Pedro, desce. Eu não sei qual discípulo que foi convidar Jesus para acordar, mas se esse discípulo está aqui hoje, vai acordar Jesus. Jesus está dormindo dentro de você. Acorda ele, diz Jesus, vem, volta, Jesus, acorda. Como que eu sei se Jesus está dormindo ou não? Você está orando? Você está lendo a Bíblia? Como está a sua comunhão com Deus? Como está o teu relacionamento com Deus? O que você está passando, e o Deus que é fiel quer entrar dentro do teu barco hoje. Você, às vezes em alguns cultos a gente nem é sempre que a gente faz isso, mas eu quero deixar um momento. Se você quer deixar Jesus entrar dentro do teu barco hoje, eu quero te deixar a oportunidade. Se você quer deixar Jesus entrar dentro do teu barco, se você quer deixar Jesus entrar dentro do teu barco, você pode vir aqui à frente que eu vou orar por você. Você quer despertar Jesus dentro de você? Vem aqui, eu vou orar por você. Quer aceitar Jesus? Você aceita Jesus entrar no teu barco? Você aceita? Você aceita Jesus entrar no teu barco? Sabe uma coisa? Se Jesus estando dentro do barco, a tempestade não for repreendida e os ventos não for repreendidos e o teu barco afundar, Ele tem poder de fazer o barco de novo. Ele tem poder. Jesus tem poder para fazer o barco de novo. Uma coisa é certa, com Jesus nós temos segurança para passar para o outro lado da margem. Quero deixar a oportunidade. Se você quer entregar a tua vida para Jesus entrar no teu barco, entrar na tua vida, é o momento. Aleluia. Teu nome, Senhor, aleluia. Oh, grande Deus, aleluia. Hoje é o dia. Você vai, ou você sai daqui com a segurança de que Jesus está no barco, ou você está com o futuro incerto lá daqui para frente. A única certeza que nós temos, irmão, como cristão, é de que mais cedo ou mais tarde nós vamos passar para o outro lado da margem. Nós vamos passar para o outro lado da margem. É hora de nós entrarmos e ter
O discernimento que nós precisamos. E vai se levantar, mais cedo ou mais tarde vai levantar a tempestade, cara. Vai levantar. Deus. Falar de mar é falar de tempestade, mais cedo ou mais tarde vai acontecer. Vai acontecer. Aleluias. Jesus dentro do barco. Jesus dentro do barco. Jesus dentro do barco. Jesus dentro do barco. Aleluias. Oh, grande Deus. Chega. Chega de ficar no meio da multidão. Chega de ser um igual. Chega de ser diferente. Igual ao que o mundo quer que eu seja. Eu vou ser diferente. Eu vou ser de Deus. Eu vou carregar Jesus dentro do meu barco agora. Dentro do meu barco. Aleluia. Glória a Deus. Jesus entra no nosso barco. E a Bíblia diz que ele fez isso, irmãos, da mesma forma que ele estava. Talvez ele pegou muito mantimento. Jesus talvez ele pegou. Não foram no supermercado comprar coisa para passar para o outro lado. Não tinha nenhuma sacolinha do Albert Heine para passar ali, ó, com pão, com mantimento. Não, por quê? Porque os discípulos tomaram uma decisão. Quem eu vou pôr dentro do barco? É o pão da vida, é a água da vida. Eu não vou precisar de pão nessa viagem, porque o próprio pão da vida está comigo na viagem. Eu não vou precisar de água para passar do outro lado, porque Jesus é um manancial de água viva.